Boa tarde, pessoal! Bem-vindos ao quadro Café com Livro, que vai ser ministrado por mim, Priscila, e pela minha amiga Roberta Cruz. Então, se você, assim como eu e a Roberta, quiser melhorar o seu desenvolvimento pessoal, melhorar o seu modo de se relacionar com as pessoas, o seu modo de entender como as circunstâncias funcionam, como você lidar com as circunstâncias da vida, com o sucesso, com o fracasso, com o medo, com a alegria, enfim. Fica conosco nesse quadro. Roberta, vamos falar pro pessoal, eu acho, né, o porquê que a gente decidiu criar esse quadro. O que tu acha? Gente, é assim, ó, a gente não combinou nada, né? A gente não fez um cronograma, então tá muito assim, improviso mesmo. A minha experiência diz que. Deixa eu tirar o fone aqui. A minha experiência diz que quando a gente fala a primeira vez é quando a gente enriquece mais o assunto. Se a gente falasse alguma coisa pelo WhatsApp e trocasse uma ideia por lá, quando chegasse aqui já ia estar um pouco empobrecido o tema. A gente já ia ter esquecido, deixado passar alguma coisa. Então, a primeira vez. Eu acho até que tem um estudo sobre isso, que a primeira vez é quando a gente conversa sobre mais detalhes e tal. Então a gente deixou tudo para falar aqui pelo, pelo Instagram, pelo podcast, que essa live vai ser disponibilizada depois em podcast também. Então é isso. Eu não sei se E você é uma quer super complementar. novidade, né? Então, café com um livro. Inclusive, vou botar aqui café na minha xícara. Não Eu sei já se tô tu tá. aqui com o meu cafezinho, gente. Agora, sei lá, se vocês têm esse costume, mas eu aqui em casa tenho o costume do café da tarde. Tenho também. Minha mãe acabou de me interfonar perguntando se eu queria tomar café na casa do meu irmão. Não, hoje não dá. Ah, então, ó. Não, hoje é a Roberta tá aqui com nós, né? Tomando café com nós. Pô, então Sim. assim, né? Eu lembro, então, como tudo começou, né? Esse quadro, essa criação, essa nossa conversa. Eu lembro que a Roberta, ela fez um story, né? Que ela tava assistindo uma aula de um professor de marketing e eu fiz fiz o curso com esse professor. Aí eu peguei e chamei ela, Roberta, eu fiz esse curso com esse professor e tal, tal, tal. E ali a gente começou a conversar sobre marketing. Aí a gente começou a entrar, né, no mundo dos livros. Foi. E aí a gente mandava, tipo, áudios muito longos, assim. Aí eu falei, Guri, isso É, aqui tá quase o podcast. é verdade, foi aí. Agora eu lembrei, foi bem nisso aí que começou a ideia do podcast. Uhum. Daí a gente falou, por que não a gente fazer isso e tal, e falar sobre trazer conhecimento, né, com embasamento em livros. Então, enfim, que daí a gente surgiu a ideia e deu um nome, Café com um Livro, né? Esse negócio de trazer conhecimento com a base em livros, eu gostei muito dessa ideia da Pri, porque a gente vê, assim, várias pessoas na internet, ou numa mesa de bar, ou na janta, ou na família, enfim, tendo várias opiniões, né? A gente está na era que todo mundo tem uma opinião, mas a gente tem uma vivência limitada também no nosso número de horas, enfim, a gente não tem experiência de tudo. E o livro, ele proporciona ter acesso à experiência de outras pessoas em diversas áreas. Então, tu consegue ter uma opinião fundamentada, embasada, não tirada da nossa cabeça do achômetro, porque eu acho isso, mas Sim. acho isso baseado em quê? Né? Hoje todo É. mundo acha tudo, sobre tudo. Então, eu Aham. tenho muito isso, e a Pri colocou também algo similar, né, comigo no WhatsApp. Aí casou assim as nossas ideias, aí a gente pensou, então por que não trazer debates de livros, já que a gente lê livros e, enfim. Exato, e os nossos valores são muito semelhantes, né? Muito parecidos. Então, eu acredito que não é os opostos que se atraem, e sim os parecidos, e sim os semelhantes. E isso que a gente quer dizer é os valores. Né? Então, eu e a Roberta, nós nos identificamos ali na nossa conversa, nos nossos áudios longos, nos nossos podcasts ali longos,
E a gente começou a pensar igual e não, é bem isso, então vamos fazer live, vamos criar um quadro, vamos não sei o quê. Então a gente ficou empolgada, né? Aí a gente escolheu esse livro, né? Mais Esperto que o Diabo. Então eu não tinha lido nem a Roberta, então foi algo assim novo para nós duas. E aí eu mandei um áudio assim. E aí, eu, né, ansiosa, né? Gostou do livro? Aí o que você falou, Rô? Olha, tenho as minhas considerações. Porque, assim, pegar a experiência de outras pessoas e fundamentar a tua opinião não significa concordar com aquela outra pessoa. Significa tu ter mais é, embasamento, mais variáveis para pensar a respeito, né? Então, não necessariamente tu vai concordar com o autor da. Assim, não sei se tu já quer começar a falar sobre o livro, já começaste, Claro, né? Tá. vamos lá. Então, assim, o Napoleon Hill é um cara que eu admiro demais, assim, demais. O cara viveu no começo do século passado e o cara tinha um. Eu não sei, assim, da onde ele tira. Aliás, eu sei porque ele fala nos livros dele, mas ele tinha uma visão de mundo e uma vivência muito à frente do tempo dele. O cara falava de física quântica naquela época, sabe? Bizarro, assim. Sim, Então, eu quero deixar aqui registrado que eu sou muito fã do Napoleon Hill, tá? Independente do que eu discorde dele, eu sou muito fã dele. sim, sim. E nesse livro, né, eu ainda não sei exatamente a opinião da Roberta, mas entra no que a gente estava falando lá no WhatsApp, que é o respeito, né? A opinião do outro, que a gente não vai arrumar uma briga, né? A gente é respeitar, cada pessoa tem a sua opinião, o seu modo de ver o mundo, o seu modo de interpretar, enfim. Então, é justamente isso que o livro também traz, que é a questão, né, resumindo, é a alienação, né? Então, Napoleão Hill, ele escreveu esse livro em 1930, né? Acho que foi em 1930. E 38. ele foi. E esse livro ficou escondido, não foi publicado por 72, 73 anos. Porque naquela época era polêmico, né? Ele falar tudo aquilo. Então foi uma entrevista que ele teve com o diabo, na minha percepção, não sei na tua, mas é algo metafórico, né? Não foi literalmente o diabo, né? É algo da cabeça dele, que é a minha opinião, e ele não deixa isso claro também no livro, né? Se Acho que é, ele ele nem falou que é. sabe. Eu acho que nem ele sabe se era algo da Eu acho, cabeça dele é, ou algo eu acho que real. nem ele sabe, assim. Exato. Acho que foi fluindo, as ideias dele foi escrevendo e sei lá, acho que nem ele sabe, porque ele não deixou claro isso no livro, né? Não, é, E exatamente. aí foi. Aí, assim, só pra gente começar, né, pelo começo, aí depois você fala você. É a questão da alienação, né? Então, a pessoa que ela é alienada, ela tá do lado do diabo, né? Daquele pensamento ruim, do lado negativo. E os não alienados, né, no livro, o diabo se refere à oposição, né, que no caso seria Deus. Então, o que, que é a pessoa alienada? É aquela pessoa que não tem pensamento independente, ou seja, ela não tem um senso crítico sobre as coisas, aquela pessoa que aceita tudo. Na minha percepção, foi isso que eu entendi, né? Aquela pessoa que aceita tudo e que age por impulso, não pensa nas consequências, enfim. Então, essa percepção de pessoa alienada, né? E de uma pessoa não alienada é aquela é, que olha uma determinada situação, pensa, age com sabedoria e toma as decisões. Então, na verdade, foi isso que eu entendi de uma maneira resumida, né? Então, a diferença do alienado para o não alienado. Ele fala muito sobre isso, ele fala que o diabo, né, respondendo as perguntas, porque assim, o Napoleon Hill, ele é um cara que estudou 25 mil pessoas que fracassaram. Ele sabe, ele criou Quem Pensa Enriquece, também um livro, falando sobre o sucesso, a receita, o segredo do sucesso. No livro ele nem fala sobre qual é o segredo, ele deixa a gente interpretar, mas o cara era amigo do Henry Ford, Pode ser. do, do Thomas Edison, né, do Andrew Carnegie, esses caras aí foda do começo do século passado. E
E ele, então, estudou muito, muito, muito o sucesso e o fracasso. E ali na entrevista com o Diabo, ele está perguntando sobre algumas coisas que têm a ver com o fracasso, né? Que é o foco dele, no meu ponto de vista. O foco dele, das pesquisas dele, até, enfim. E ele fala, o Diabo respondendo as perguntas do Napoleon Napoleão. Hill, ele, é que eu fiquei com ele fala na cabeça. Ele fala, ele fala que 98%, gente, 98%, pensa nisso. Cada 100 pessoas, 98 são guiadas pelo diabo. E só 2% são guiados pela oposição que ele chama, né, que ele diz que a gente chama de Deus. Então, é muita gente alienada. É muita gente alienada. É um negócio bizarro. E aí ele explica sobre essa questão do que é a alienação, que é mais ou menos o que a Pri falou, assim. Que é a pessoa que... Na verdade, ele explica que a raiz da alienação é o medo. Ele planta a sementinha do medo na cabeça das pessoas. E essa sementinha do medo, o diabo falando para o Napoleão Hill, e essa sementinha do medo vai ser tipo uma bola de neve, gerando um pensamento negativo, e esse pensamento negativo gera outros pensamentos negativos, e aquilo fica todo enredado a pessoa naquela pensamento negativo, e aí o diabo tem controle dele nesse ciclo. Não sei se a Pri Desse quer. ciclo. Isso. E esse ciclo pode ser chamado do. Meu Deus, fugiu o nome da cabeça. O hipnótico. Como que é? O ritmo hipnótico. É Lei do isso, né? ritmo hipnótico. Uhum. Foi o que eu entendi, assim. Porque daí você fica naquele ciclo vicioso e que não sai. Só que o meu ponto crítico em relação ao livro, né, é sobre realmente essa sementinha que é do medo. Então, por exemplo, no meu entendimento, né, até o que é o medo? O medo ele é importante, sabe? E ali, na minha percepção, eu vi que, tipo assim, o medo não pode ter medo de nada, né? Porque senão você é um alienado. Então, assim, o que a gente tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, o medo, ele tá junto com a ansiedade. Por quê? O que é a ansiedade? É o medo do que vai acontecer no futuro, né? Então, por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar. Então, eu tenho medo de não ser aceito nesse trabalho, de o professor não gostar e tudo mais. Então, eu fico com uma certa ansiedade para entregar aquele trabalho. Então, essa ansiedade, ela tem que ser energia para você fazer a coisa bem feita, né? Então, a ansiedade, ela pode ser usada como energia para nos mover, para nos movimentar, para a gente agir e fazer as coisas. Então, esse medo e essa ansiedade, a um certo ponto, ele é muito importante. O que acontece? Quando é demais, aí paralisa. Daí você fala, eu não vou conseguir e não vou fazer esse trabalho e não vou entregar. Aí você não age, aí você vai nesse ciclo vicioso, né? Nessa alienação. E ali no livro, né? Não sei se a tua percepção é essa, mas parece assim que medo não pode ter medo de nada, sabe? Foi essa impressão que eu É, tive assim, sobre o medo. uhum, entendi. Não, essa questão do medo, do ponto de vista do Napoleão Hill, eu concordo com ele. Eu penso que o medo é porque ele separa o medo da cautela e da prudência. Uma coisa é ter, Exato. no ponto de vista dele, né? Uma coisa é tu ter cautela e ter prudência, outra coisa é ter medo. Tu não vai se jogar do penhasco. Pô, tem medo de chegar perto do penhasco. Porque cautela e prudência, é a questão da Um sobrevivência e pouco tal. de inteligência, né, também, né? Eu acho. Claro. E outra coisa é o medo. O medo que ele fala ali, ele fala os tipos de medo que ele chama. Eu não anotei aqui os tipos de medo, mas ele fala dos dois principais. Dos tipos de medo que Medo da ele citou. morte. Isso. Os principais são o medo da morte e o medo da pobreza. Esses dois são os medos que regem a maioria, tipo, são os dois maiores medos do ser humano. Mas ele cita outros medos também, acho que são seis, se não me engano, que é o medo Eu de perder o anotei amor. aqui. Anotou? Se puder Uhum. achar aí. Eu tô olhando aqui para baixo, gente, porque eu tô vendo as minhas anotações.
É... Ah, é o medo da doença, o medo da pobreza, o medo de perder. Ah, eu já vou achar aqui, vamos conversando, daí eu já vou achar, aí O medo eu esse lembro. mesmo. O medo de perder o amor, o medo da crítica e o Exato, medo. exato. Zoom, eu acho. Enfim, mas os principais. Achei. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice, o medo da morte. Foi isso que eu anotei. Ah, então, então são esses mesmo. Mas ele diz Uhum. que o principal é o medo da morte e o medo da pobreza. Mas, enfim, voltando ali a questão do medo, do que ele fala do medo. Eu penso que ele fala, o diabo trabalha nisso aí, porque dentro disso aí, desses medos, eu acho que aí tem tipo uma ramificação para os pensamentos negativos que ficam girando em volta desses medos. E quando ele fala de alienação, trazendo aqui para a nossa realidade, para a nossa vida prática, eu acho bem interessante que o que me vem, por exemplo, que aí depois que ele fala um pouco da lei do ritmo hipnótico, é, por exemplo, tu deixar a televisão ligada, sei lá, Uhum. em TV que seja num canal de notícias. Cara, aquilo ali agora eu não vou falar na linguagem do Napoleão Hill, eu vou falar numa linguagem mais contemporânea. Aquilo ali te hipnotiza, é um negócio bizarro. Certeza. Entra tu É entra bizarro. numa vibe ruim, de problema, de ansiedade, de meu Deus, o que vai acontecer com o mundo? E eu não tô falando nem isso agora por causa do coronavírus, não, eu tô falando isso desde sempre. Desde A, sempre. o Uhum. noticiário, Eu não ele assisto TV, trabalha tá? Não isso. assisto. Oi? Eu fico. Eu não assisto TV. Só Netflix, Amazon. Eu não assisto. Por quê? Porque tu acaba, sabe, naquela. Tu fica hipnotizada. Aí, por exemplo, é uma notícia de doença, tu acha que já tá doente, se você fica todos os dias naquela, né? Aí eu não assisto, não. Não, e tem gente que eu vejo que às vezes assiste, não, mas você tá ligado ali, eu não tô prestando atenção. Cara, não te ilude. Não te ilude, não te ilude. Vai entrando aquele negócio Uhum. meio. Vou falar aqui um negócio bem leigo que eu nem sei se está certo, mas só para vocês entenderem. É meio subliminar, assim, o negócio, meio Sim, é isso aí. sorrateiro. Putz, É isso aí. quando você está Uhum. sentindo ansiedade, nervosismo, medo de, sei lá, de qualquer coisa e não sabe nem de onde veio. Tu nem percebe quando vê, tu já tá naquilo, né? Naquela vibe, assim. Exatamente. Ah, não, mas eu não vejo televisão. Ah, mas aí tu segue 1.200 pessoas no Instagram e fica ali no, no, nos stories, só com o dedinho assim pro lado. E aí umas pessoas reclamando da vida, outras falando mal da vacina, e outras falando bem da vacina, e outras falando mal do governo, e outras falando bem do governo, e aquela polarização, sabe? De um lado para o outro, e aquele ódio, e aquela coisa, e tu fica consumindo aquilo. Cara, Uhum. isso é uma forma de Alienação também, né? alienação Alienada. também. Exatamente. E aí a gente fica ali, sabe? E não percebe, porque é Uhum. meu amigo desde pequeno, aí eu tô seguindo. Cara, isso Uhum. daí, meu Eu Deus. deixei de seguir um monte de gente, tá? Meu Esses dias aí. eu não sigo, parei também de seguir todo mundo. Tô seguindo, assim, pessoas que eu escolho, sigo para absorver determinado ensinamento, bem consciente, sabe? E aí depois, assim, Uhum. até deixo de seguir para seguir outras pessoas. Então, no momento, eu acho que eu tô seguindo umas 12 pessoas, 15, porque aí eu consigo acompanhar e assimilar aquilo que eu tô precisando no momento, sabe? Na hora. Porque aí fica mais fácil, Exato. porque eu gosto muito de estudar com o Instagram e tal. Enfim, mas aí o que eu consumo é Outra o que coisa. eu gosto. É o Exato. que me faz bem. Mas o que eu estou trazendo aqui, que é uma forma de alienação, é a gente não ser intencional em quem a gente segue. É simplesmente a gente começa a seguir todo mundo, porque todo mundo segue todo mundo, e aí eu sigo de volta. Ou então, fulano de tal é legal, aí eu sigo todo mundo que estava no BBB, só para estar por dentro. E aí tu fica naquela coisa. Tudo bem gostar do BBB, mas o que eu estou querendo dizer é o fazer sem
entender o porquê tá fazendo, simplesmente no efeito manada, sabe? Isso é Como perigoso. Napoleão fala, né? Com cautela, com sabedoria, com prudência, né? É Uhum. consciente, fazendo consciente. E é isso eu acho que perde muito, assim, que a gente perde muito isso na vida, fazer as coisas conscientes, a gente entra naquele ritmo, naquele automático. Quando vê, acabou o dia, você sabe, tu tá ali naquela alienação, você faz as coisas sem pensar, sem estar consciente. Vai beber um café, por exemplo, que eu tô bebendo aqui, tu não sente o gosto, né? Porque você Não. tá assim no automático, né? Aham. Então tu tem que prestar atenção no que tu tá fazendo, quem tu tá seguindo, as tuas amizades, o que, que você tá falando pra pessoa, se tá jogando pedra, tá jogando. Entende? A gente tem que cuidar. Uma coisa que Napoleão falou que eu anotei, que foi a primeira coisa que eu anotei e que bateu com os meus valores, o que eu acredito, né? Ele falou assim: você somente achará a alegria quando você ajudar os outros a encontrá-la. Então, o que, que a gente está gerando para as pessoas? O que, que a gente está fazendo pelas pessoas? Às vezes a gente tenta achar dentro de nós a alegria, mas na verdade a alegria está fora, né? É o que a gente faz pela outra pessoa e isso volta para nós também. Então, para mim, isso, né, deu meet, que nem a gente estava falando lá, porque bateu com os meus valores, assim, acho que é bem interessante. Eu acredito que a alegria está dentro mais da gente, não fora. Só que com esse olhar do servir, do ser útil, porque a gente tendo a sensação de ser útil, isso traz algo bom pra gente, assim, enfim, tem várias coisas, o pertencimento, o propósito, enfim, tem várias coisas que a gente que tem dentro disso, né? Mas o serviço, até abrindo a gente está falando aqui sobre o livro do Napoleão Hill, mas eu li recentemente um livro que falava sobre exatamente sobre isso também, que era sobre a psicologia adleriana, de Adler, e ele fala que a alegria, a felicidade, acho que ele trata como felicidade, só é possível quando tu serve alguém. Aí até um menino pergunta, tá, mas o meu avô, ele tá acamado no hospital, não sei o quê, no fim da vida, não sei, alguma doença que ele tinha, e aí? Então ele não pode ser feliz, ele não é útil, né? Ele fala, não, porque o servir vem de dentro, é uma sensação de só por tu existir, tu já está servindo. Aí ele tem toda a filosofia em cima disso, que é muito massa. Porque a gente, às vezes, que aí ele fala que a gente, às vezes, coloca o servir o outro muito na questão do fazer. E ele fala que antes de fazer, a gente tem que estar no ser. Então muda um pouco a perspectiva do serviço e tal. Cara, é muito massa, abre bem a E dá para cabeça. unir Assim, os né? dois, né? O ser e o Dá, fazer. claro, Dá uma para coisa. Total, tu consegue fazer se tu tem as tuas possibilidades, baseado no ser, mas tu não consegue é, o fazer sem o ser, né? Primeiro tu tem que ser, aí tu é. transborda e aí tu faz. E aí vem, é um ciclo. É muito massa. Assim. Eu gosto muito dessa coisa do serviço e tal. Acho. O, Bom, a gente está falando dos medos, né? E o maior medo do ser humano é a morte, que segundo Napoleão Hill, né? Uhum, Também já vi outras pessoas falando sobre esse medo, que é o maior medo, é o medo da morte, porque a gente vai uhum. morrer e a gente não sabe o que vai vir depois. Claro, cada religião, cada pessoa acredita em uma coisa, mas no final das contas ninguém sabe nada, né? Só morrendo para saber. Então dá essa sensação estranha, né? Esse medo da morte, medo de morrer. Ainda mais com a pandemia, né? Ninguém, Deus o livre, quer pegar esse vírus porque tá todo mundo morrendo. E aí me veio uma reflexão minha, assim, sobre a questão do medo da morte. E aí concilia com o que você está falando do servir, do ser e fazer, né? Então, a partir do momento que todos os dias a gente serve, a gente serve, a gente faz o bem, a gente, que nem Napoleão falou, escolher as coisas com prudência, com cautela, com sabedoria, não dar voz ao medo, né? E sim, que medo é só o medo, né? No caso, ele não pode nos paralisar. A gente não tem mais esse pânico da morte, a gente tem um certo respeito por ela, sabe? Então eu busco viver isso no meu dia a dia, assim, sabe? E eu já fiz um curso uma vez com aquele psiquiatra lá, né? Que é aquele louco, o Ítalo Marcilli. Ah, E no não é curso louco. dele,
Ele é louco, sim. Mas ele é Ele meu é professor ali excêntrico. Excêntrico. e ele falou pra gente, a gente, como que é? Pra gente mentalizar, né, sobre a nossa própria morte. E aí teve pessoas no curso que choraram, que se desesperaram, não sei o que lá. Por quê? Porque realmente a morte dá, em certas pessoas, um pavor, né? E aí, quando a gente vive todos os dias com sentido, não fica um pavor, fica um certo respeito, assim, tá, né? Eu não quero morrer, mas, né? Uhum. É um, Uhum. entendeu? Então, eu acho que Total, isso, concordo. o Napoleão Hill, né, traz isso pra nós, eu acho que é um de grande aprendizagem, né? Aprendizado, pelo menos pra mim. Sim, não, total, concordo. E concordo essa reflexão de que dá um certo respeito, porque tu faz o que tu tem que fazer. Uma vez a minha psicóloga a terapeuta que acompanhava a gente no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela falou que a ansiedade vem quando a gente não faz o que a gente tem que fazer. Se a gente faz o que a gente tem que fazer, a gente fica em paz. Claro, ela falou num contexto lá, mas eu achei bem interessante, porque é verdade, se a gente faz hoje, o que tem que fazer hoje, se preocupa com o aqui e agora, não, a gente não está olhando para frente nem para trás, a gente, né, para depressão nem para ansiedade, a gente está olhando para aqui e agora. Também Pra esse interessante. exato momento. Exato. E uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando do medo é que eu já constelei o medo. Eu já levei para olhar isso numa constelação. E o que apareceu foi o medo, ele não vai, sabe, embora. O medo, ele está presente. Ele faz parte do ser humano, faz Sim, parte da nossa vivência aqui, é sabe? exato. Não tem como, não vou sentir medo. Mentira. O que tu Mentira. consegue. É mentira, porque é impossível. Uhum. O que consegue é tu aprender a lidar com o medo. Quando vem o medo, é isso que tu acabou de falar. Tu entender que o medo é só um medo, é algo que normalmente a gente cria na nossa mente. É, um, é uma situação de ansiedade, né, que tá lá na frente, e se, né, mas que não é nem Sim, verdade, não é uma situação daqui agora. Então, o negócio é ir com medo mesmo. É aprender a ir com medo mesmo. Porque se tu deixar pra fazer o dia que o medo for embora, cara, a gente não faz nada, porque esse dia não existe, não faz. eu acho. Não existe. Na Exatamente. constelação apareceu eu de mão dada com medo e indo, olhando pro medo, porque não tinha como ir sem medo. Vamos junto, meu medo. Vamos passear. Então, vai com medo mesmo. Então, isso aí. Mas deixa eu chegar e falar o que, que eu não gostei do livro, porque eu não sei em quanto Fala, tempo a gente fala. está. Tô curiosa. Então, ele fala tudo isso da questão do medo, ele fala da alienação, tudo isso que a gente tá falando. A gente não falou um pouco da lei do ritmo hipnótico, que é bem legal falar. Não sei se antes de eu falar o que eu não gostei, tu quer falar alguma coisa da lei do ritmo hipnótico. Pode falar. Uhum. Pode falar. Posso? A lei do Do ritmo ritmo hipnótico hipnótico. é muito massa, porque É. eu quase visualizei assim a física quântica, o cara lá no começo do século não tinha tantos equipamentos e tal, a gente estava falando de átomos e não sei o que, comprimento de onda, de uma vibe de uma determinada alienação. Cara, o cara, meu Deus, não tem nem palavras para dizer, cara. Mas ele fala da lei do ritmo hipnótico, que é aquela vibe que tu tá, né? No livro, ele chega a citar que quando entra numa lei do ritmo hipnótico é impossível sair, que é quando o diabo ganhou. É. Sei, isso aí é uma das coisas que eu não sei. Pelo menos foi o que eu entendi do livro, que ele fala que quando chega na lei do ritmo hipnótico, fudeu, né? Mas hoje a gente vê a questão da hipnose, da constelação, tem várias ferramentas, ou até, sei lá, Deus pode usar qualquer outra coisa, para fazer tu ver uma situação, um comportamento padrão, enfim, alguma coisa que está te movendo que tu não sabe, né? Por exemplo, crenças limitantes. Não sei se alguém que está ouvindo a gente leu o livro Segredos da Mente Milionária. Ali naquele livro, para mim, é o melhor livro que explica crenças limitantes, porque a primeira parte do livro é muito didático explicando. Então, cara, a lei do ritmo hipnótico, o cara começou
pensar mal de determinada coisa. Vamos falar do dinheiro. Pelo que eu entendi do livro do Napoleão Hill, por favor, se alguém entendeu diferente, pode deixar nos comentários, porque é bem interessante. Fudeu, assim, quando entra numa lei do ritmo hipnótico, já era. Mas a gente sabe hoje que a gente olhando para trás e entendendo o que leva ressignificando, né, uma situação, enfim, aquela coisa toda de crença limitante, a gente consegue quebrar um ciclo, um comportamento Também acho. padronizado. Isso hoje a gente já consegue. Eu não sei se naquela época não se sabia disso É ou isso que se eu ele ia está falando falar. de outra coisa. Eu acho que é lá em 1930, tipo, né? Não, talvez não. Já Enfim, tinha eu acho. Freud e Adler, né? Então eu fiquei confusa nessa parte, sabe? Eu Não sei dizer. acredito no ser humano. Eu tenho fé, sabe? Tipo, ele pode sair sim da alienação Eu acho que desse ritmo não, hipnótico. sim, do ritmo hipnótico, né? Que eu entendi que o Napoleão Hill disse que o diabo disse, né? Não Napoleão Hill, o diabo disse que não dá. Não sei. Acho que ele está mentindo. Mas não sei. Não sei, posso Também ter entendido. Mas isso é bem legal, porque a lei do ritmo hipnótico tu tá tendo um determinado comportamento e tu não sabe por quê. É basicamente a crença limitante, e aí tu tá na crença limitante, tu tá com um determinado padrão de pensamento. O teu padrão de pensamento, ele gera uma onda eletromagnética, certa eletrificação no cérebro. Essa eletrificação, ela é 0, matéria e 99 energia. Então, tu atrai física quântica, aquela coisa, lei da atração, aquela monte de coisa que às vezes as pessoas floreiam, mas tem base científica em muitas daquelas coisas que é muito massa. Então ele fala mais ou menos disso, né? Como se fosse uma bola de neve. O que a lei do ritmo hipnótico pode ser positivo para quem tem crenças fortalecedoras. Então, se tu tem uma crença muito massa que tu é foda e consegue tudo que tu quer e não sei o quê, cara, não mexe nisso. Se mantém nessa lei do ritmo hipnótico para coisas fortalecedoras que vai dar boa, sabe? Não é isso, que aí é a oposição que o diabo chama, né? E, Uhum. e aí a gente chega na minha crítica ao Napoleão Hill. Não só o livro, como a Napoleão Hill, tá? Não é minha crítica. Não é minha crítica. Deixa eu fazer a minha frase. A minha discordância. Eu tenho outro pensamento por conta de eu ser cristã e o Napoleão Hill não. Então, essa é a minha crítica. O diabo diz que ele é a parte negativa do átomo, enquanto Deus, que ele chama de oposição, é a parte positiva. E ambos têm a mesma força dentro do átomo. Eu discordo. Não, né? Não, né? Então, não. Não, na minha mente, não. Eu não acho que tem. Eu acho que o diabo foi derrotado na cruz com Jesus. E se tu entrega a tua vida para Jesus, o diabo não tem esse poder que ele diz que tem no livro, né? Que o próprio diabo Super diz que tem. concordo. Eu, eu, Super é, concordo. eu acho Né? que. Eu li o É, livro e não fiquei atenta a essa parte. Eu lembro, mas passou assim, sabe? É, batido. Como eu sou cristã e né, coisa de já fiz teologia, gosto dessa parte da teologia, quando sim, tem sim. alguma coisa falando de Deus, me acende uma luz, assim, peraí, o que esse cara tá falando aí? Não condiz com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? Que é a Então, verdade, né? Deus é a verdade. Então, eu sou. Jesus falava, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, Deus é a verdade. Então, como que o diabo pode ser igual a Deus, né? Ele foi derrotado na cruz. Então, eu também concordo com você. Quando eu também sou super cristã, assim. Aí né, essa parte, né, questão desse livro, eu não sei, eu acho que eu tava viajando, mas não prestei atenção. Mas super concordo com você e discordo com o Napoleão Hill, meu povo. questão de fé, né? O Napoleão Hill tem não, tipo, tudo que o Napoleão Hill fez, fala, tudo, meu Deus.
Mas essa parte, por conta da minha crença, da minha fé, eu não creio. Assim, eu creio que existe. Até quando o Napoleão Hill fala do mastermind, que ele fala do inconsciente coletivo total, acredito em tudo aquilo. Mas eu acredito que tem uma inteligência de Deus por trás. Ali, quando ele fala de Sua Majestade, que o diabo pede respeito e tal, eu creio que a Bíblia fala, né, que o diabo é o príncipe desse mundo. Então, eu acredito em tudo aquilo que o diabo falou. Acho que é isso mesmo, tá? Porém, eu acredito que se tu entrega a tua vida a Jesus, eu acho aí ele não é mais meio a meio. Antes de tu entregar a tua vida a Jesus, é até possível, aí eu não sei dizer que seja meio a meio. O bem e um contra o mal, assim, que é o que ele mais ou menos deixa entender no livro. Uhum, Mas entregando, uhum. não. Não creio. Eu creio que a gente recebeu o Espírito Santo e tá tudo certo. Então, mas acredito em tudo aquilo que Napoleão Hill fala em relação à religião, que a religião aliena, acredito em tudo isso. Não, não, Sim, sim, né? Eu acho mesmo que foi sim, feito para alienar e até sim. por Até deixa meio eu te do falar, diabo mesmo, sabe? Acredito em tudo aquilo que ele falou. até ontem eu fiz uma live com dois amigos meus da igreja, né? Aí um deles, o Jais, ele era coordenador do grupo de jovens. Aí ontem ele falou na live, gente, eu alienei todos aqueles jovens. Ele hoje, tipo, reconhece o quanto ele alienava aqueles jovens no grupo de oração, assim. Então, não é nem Deus, né? Às vezes são os próprios servos que estão ali e alienam a pessoa. Aí os alienados ficam tudo perdidos, assim, porque ele falava tudo era o diabo, tudo a gente ia pro inferno, não podia fazer isso porque a gente ia pro Ah, inferno, bem não sei o quê, não legalista, sei o quê. sim. Aí não podia ouvir tal música porque a gente ia pro inferno. Era tipo, tudo a gente ia pro inferno. Nossa, eu saía, tipo, do grupo de jovens morrendo de medo. Então, Pois o é, com Napoleão medo. Olha, Aí o e não, Napoleão Hill então fala, a né, Bíblia. que Hã? a gente não pode, o Napoleão Hill fala que a gente não pode ter medo do diabo e tal. Aí veio minha percepção que a gente tem que crer na misericórdia e no amor de Deus, né? Então, religião, sim, dependendo de quem tá à frente, faz você ficar alienado, sim. Exato. E a gente, por a gente mesmo, a gente não presta. Ser humano não presta. Ponto. A gente só tem e eu explico por que que eu falo que o ser humano não presta. Uma vez um pastor meu falou é, isso que abriu a minha mente na época. Cara, mas a gente é um bebezinho, a gente nasce sem maldade, não sei o quê, né? Porque a Bíblia diz que todo ser humano nasceu com um pecado. E aí tem muita gente que fala, mas como que um bebezinho já vai ter pecado? Aí o pastor da minha igreja, sábio, meu Deus, cara, que cara, ele pegou e falou assim: ah, é? Então deixa o bebezinho brincando com outro bebezinho para tu ver se eles não vão brigar pelo brinquedo e um não vai dar um tapinha no outro, um beliscãozinho no outro, querendo o brinquedo. Cara, Tá é na nossa verdade. essência, né? Tá A na gente tem nossa que ensinar essência. a criança. Exato, a gente tem que ensinar a criança a dividir. Mas a gente não precisa ensinar a criança a ser egoísta. É bizarro? Porque a É gente bizarro? nasce com isso. É a nossa essência, né? Nossa essência é assim. Tá, tem Aí, pecado ali, sabe? É só por Deus mesmo. Enfim, esse é um assunto mais filosófico para outro podcast, né? Mas, eu e a Roberta, quando começamos, a gente fica filosofando. ai, eu me empolgo e A as gente ideias vão empolga. pipocando. Não, aí eu tenho que voltar aqui pro. Vou falar Mas. uma coisa sobre o fracasso, que ele fala que o fracasso é uma bênção disfarçada, né? Eu anotei essa Uhum, frase. E eu uhum. acredito nisso, né? Porque diante de um fracasso, diante de uma derrota, diante de um problema, enfim, de um desafio, eu gosto de chamar de desafio, né? Não de problema. A gente tem que olhar para aquilo e escolher, né? A gente vai fazer o que com isso? Ou você vai se reerguer, ou você vai para o fundo do poço, né? É a gente que decide o que fazer com o fracasso. E quando a gente se decide a se reerguer e aprender com aquilo, vira uma benção.
né? Então ele fala do Thomas Edison, né? Ele falou que ele tentou 1000 vezes como acender uma lâmpada, 10 que cada mil, vez que 10 ele mil, errava, 10 mil, e cada 10 vez que mil ele vezes. errava, ele dizia assim, é só mais uma forma de eu não fazer. E ele tentava de Exato. novo. Então, super concordo com essa parte, assim, até para nós, não queria tocar nesse assunto, mas já vou falar sobre a baixa visão, né? Muitas pessoas se vitimizam e me dá uma agonia muito grande, porque tu pode olhar a nossa baixa visão não como algo ruim, mas como uma benção. O que que ela quer ensinar para você, né? Então é isso, essa parte também concordo com o Napoleão. Sim, total, total, total. Ele é gênio, Napoleão Hill é gênio. Ele é só a crença dele que é diferente da minha. Mas isso daí que tu falou do fracasso é exatamente. é, eu lembrei até que tem um livro que eu não li ainda. Eu li um outro livro do Ryan Holiday, que eu li O Ego é Seu Inimigo, mas eu não li O Obstáculo é o Caminho. E ele fala exatamente, eu acho, pelo que eu já ouvi o pessoal falar desse livro, sobre isso, eu até quero ler. Ou pode ser o E próximo livro, hein? então, eu pensei nisso, sabia? Eu pensei nisso, mas aí eu ia falar contigo offline, porque vai que tu não queria, mas já que tu tocou no assunto, bora. Tá na lista pra eu ler, vamos ler. É Vamos. Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. E quando ele fala do... Gente, me perdi. Me perdi. É do Mas, fracasso. não, mas eu ia falar um negócio massa sobre isso. Ah, lembrei. O que tu falou da baixa visão. Agora que eu lembrei que é por isso, é porque era um outro assunto. É, que tu fala da bênção e tal, eu acho que duas coisas. Eu acho que Deus transforma a maldição em bênção. Isso tá lá quando da história de José, que os irmãos venderam ele, né? Eu acho que Deus pode transformar. Pode não, né? Deus transforma a maldição em bênção. Então, algo que é ruim, esse negócio que tu falou da escolha, cara, é total, é isso. É tu escolher ver pelo lado positivo. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Por exemplo, o lado positivo da nossa baixa visão. A gente paga metade em uma porrada de coisa. Tem show que eu pago metade. Eu fui no show do. Meu Deus, era Cinema. cinema, seja balada, sei lá. A gente não pega fila das coisas. Então, tem um monte de coisa que a gente. A gente já tomou vacina, eu já tomei vacina da Covid. Então, tem um monte de coisa que a gente. Então, tu pode olhar pelo lado positivo. Óbvio que tem um monte de coisa que a gente não consegue fazer, ok, mas tem um monte de coisa que a gente consegue. Mas, né, que a gente ganha ainda. Mas e tem essa coisa da escolha. Mas outra coisa que em relação a isso também, a doença, eu fiz um curso de, como é que era o nome? Bio, biodecodificação. De biodecodificação das doenças e tal. Fiz um curso vivencial. Foi o curso que eu fiz no Uruguai. Lá era biodecodificação dental. E a minha prima fez o curso completo, ela estava me explicando quando ela me convidou para fazer essa parte vivencial. Ela me explicou de uma maneira e eu vou repassar aqui o que eu entendi, tá? Uhum. A doença, ela é uma benção quando tu vê que a doença só existe para que tu sobreviva. Porque é tanta energia acumulada em determinada situação que a biodecodificação, ela diz que a gente somatiza coisas emocionais, né? E a questão da visão também é algo assim, não sei se nós ou dos nossos antepassados, aí eu não sei, vou entrar numa área que não é a minha, então eu não entendo, mas resumindo o negócio, é tanta energia acumulada em determinada localização do cérebro que o cérebro joga essa energia para poder sobreviver, senão ia morrer. Morrer literal, a gente ia morrer. Então, essa energia é jogada e aí acontecem as doenças, porque aí tem que ter uma homeostase no nosso organismo, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, a gente, para estar tá vivo, olhando por esse olhar dessa teoria da minha prima, que eu acho muito massa, não sei se eu concordo ou não, porque eu nunca estudei a fundo para saber, mas a teoria é muito massa. A gente aqui fala da medicina chinesa também, eu acho que. Então, a gente também tem que ser grato à doença, porque senão a gente não sobreviveria nesse olhar sistêmico, né? Era isso que eu Gratidão. ia falar.
A gratidão é. Por que que a gente, em vez de ficar reclamando, a gente não usa para agradecer, né, as coisas e olhar o que que aquilo quer nos mostrar, o que que aquela situação quer nos ensinar? Então, gasta a tua energia para agradecer e não para reclamar, porque aquilo que a gente coloca foco, aquilo que a gente coloca força, é o que cresce, é o que permanece e a gente vive, pelo que eu entendi, nesse ritmo hipnótico. Todos os dias você se acostuma a reclamar, todos os dias você costuma pensar negativo e dar voz a esses pensamentos negativos. E aí, quando vê, você tá no fundo do poço e não alcança o sucesso, que Napoleão Hill tanto fala do sucesso e do fracasso, né? Aí eu tô Sim. lendo o livro O Poder do Agora também, que eu tô encantada com esse livro. Já li. E ele fala que pensamento é só um pensamento, né? Você para e observa o que que aquele pensamento ou aquele sentimento quer te falar, mas sem julgar, né? Você tá triste, fica triste. Se permita ficar triste. Às vezes a gente não consegue lidar com a tristeza, você já fica apavorado, já quer tomar um calmante, já quer tomar. Calma, o que que aquela tristeza quer te falar? E quando a gente para observar sem julgar, e a tristeza ela vai embora rápido, né? Claro que é diferente de depressão. Depressão já é uma doença, que daí não entra Sim, aqui, né? sim, é de Mas consentimento, né? mas é nesse sentido, assim, sabe? Que é o pensamento, sentimento, são sentimento, o que, que aquilo quer te mostrar, e vai, né? Então, é tudo questão. Ah, outra coisa que ele falou da sabedoria. Aí me deu o exemplo da faca, né, para explicar que conhecimento é diferente de sabedoria, né? Por exemplo, eu conheço, e você também conhece, né? Não pelo curso de psicologia, mas porque você estuda muito, você lê muito, você faz muito curso. Então você tem o conhecimento. Você pode usar esse conhecimento para o bem ou para o mal, né? Tipo, você pode, eu posso muito bem manipular as pessoas, né? Pode usar esse conhecimento para você conseguir ganhos secundários, digamos assim. Então, eu tenho conhecimento, mas eu uso pro mal. É que nem uma faca, né? Você tem uma faca, você pode usar para matar uma pessoa ou para cozinhar, para fazer um agradinho para alguém, né? Então, a sabedoria também é isso. O que, que você vai fazer com o conhecimento? Então, o que, que você vai fazer com essa tua situação? O que, que você vai fazer? Vai transformar em graça ou vai transformar em desgraça? Então, é a gente que dá voz, entendeu? Sim, total. E a sabedoria também, não sei se foi nesse livro dele que eu li, mas eu vi recentemente em algum lugar, talvez tenha sido nesse livro, é algo que a Sônia Farias também, no Mulheres que Correm com os Lobos, sempre falava pra gente, que o conhecimento é o acúmulo de informação, né? É, o, até tem um termo que chama obesidade mental. Tá cheio de conhecimento na cabeça. E a sabedoria são as experiências, né? O que tu faz, que nem tu falou, né? O que tu faz com esse conhecimento, o que tu adquire de experiência, como o Thomas Edison falou, ele tinha um conhecimento, ele colocou em prática 10 mil jeitos de não fazer uma lâmpada incandescente. E aí nisso ele foi adquirindo sabedoria, porque ele foi ganhando prática, ele foi, claro, né? Se a pessoa decidir é, usar isso para nem tu falou, né? Para ter graça em cima disso. Então ele foi, porque ele podia só ter ficado ali no conhecimento e não levado isso para frente. Né? Mas o que eu estava vendo aqui é que no final ele fala dos princípios para sair da alienação. São 7 princípios. Não sei se tu anotou aí ou se tu quer que eu fale. Eu separei Pode aqui também. falar. Você tá aí, né? Então eu vou falando um por um aqui para ficar mais fácil. Que são 7 princípios que o diabo falou para o Napoleão Hill para sair desse ciclo horroroso de alienação e tal. Para ir para a vida, assim, com. Tem um pensamento independente, né? Isso que eu estava procurando essa palavra. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. O primeiro princípio que ele fala, que é a definição de propósito. E ele fala muito isso no livro Quem Pensa Enriquece. E é um negócio assim que eu acho que realmente porque a definição de propósito, tu sabendo o que tu quer na tua vida, eu não tô falando daquele propósito
Extraordinário. etéreo, extraordinário, qual o seu propósito na vida? Não, propósito. Um objetivo. Vamos falar objetivo, porque a palavra propósito tá cheia de clichês em cima, né? Mas um objetivo, ter um objetivo bem estabelecido, saber o que tu quer da tua vida. Eu quero isso, eu quero ser uma psicóloga que fala sobre isso, para isso, eu quero ser uma empresária disso, eu quero. O que tu quer da tua vida, não importa o que, sabe? Definição de propósito. Não só, né? Eu penso que não só na parte vocacional, tem gente que não, não é esse o grande sonho, sonho é outra coisa, enfim, mas ter um objetivo bem estabelecido. Porque ele fala, não sei também se nesse livro ou no outro, que a partir de um objetivo bem estabelecido, as outras coisas vão meio que ganhando o seu lugar. Tendo um objetivo bem estabelecido, parece que as coisas vão tu vai tendo mais clareza das coisas, o que fazer, quando fazer, que tipo de proposta aceitar, que tipo recusar, sabe? É um negócio, tu entra em outra vibe. Então ele diz que essa é a primeira coisa. E eu concordo. Posso abrir um parênteses do propósito, Rô? Claro, Tu eu já vim vai aqui entrar. Tu ia para o uhum, segundo? Posso só já. falar um pouquinho do propósito? Uhum. É, o propósito também, assim, eu vou falar de mim, da minha percepção. Eu tenho uma frase que eu levo para a vida que é o caminho se faz caminhando. Então, às vezes, a gente não sabe qual é o nosso propósito, né? Muito Eu bom. digo por mim, né? Por muito tempo eu não sabia o que eu queria da minha vida. Fiz psicologia, mas para onde que eu vou, né? São tantas coisas. Aí o caminho se faz caminhando. Então, faz o que você já está fazendo, mas faz bem feito. E isso não deixa de ser um objetivo também, né? Então, se você é fiel no pouco, eu penso assim, que daí a gente consegue ser fiel no muito, a gente consegue fazer as coisas com mais excelência, né? Então, por exemplo, sei lá, tô em casa, já vou eu lá pro relacionamento de novo, né? Tô em Tá, casa com vai, meu então, marido, top. o, o que eu vou fazer, né? Então, eu vou buscar formas de melhorar meu relacionamento, de como é o papel da mulher no relacionamento, de como limpar uma casa. Eu digo por mim, às vezes não sabia limpar o banheiro, né? Como que se limpa um espelho? Então, eu pesquisei, isso é estar presente também, né? Você fazer. Então, meu objetivo, assim, era limpar o banheiro. O que que eu vou fazer, né? Então, às vezes, é ser fiel, assim, um pouco, continuar a fazer o que você está fazendo, mas fazer bem feito. Aí, ao longo do caminho, a gente vai se descobrindo, né? Eu, na conversa com a Roberta falou, Pri, você é pro relacionamento? Porque de 10 palavras, 9 você fala de relacionamento. Porque é uma coisa que me chama atenção. Então, às vezes, nem a gente sabe, né? Mas faz bem feito o que você está fazendo, aí você vai descobrindo, assim, o teu propósito, teus objetivos. Só um parênteses aqui. Não, eu acho que vai descobrindo e o teu ouvido, né, a tua percepção fica mais aguçada quando tu tá nessa busca também, eu acho que tudo coopera, sabe? Eu lembrei agora de uma frase, todas as coisas, não sei porque eu lembrei, mas vou falar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas às vezes Amo. deturpam. Não, é linda essa frase, mas as pessoas às vezes deturpam achando que cooperam, todas as coisas cooperam para o bem. É tipo, Deus vai prover tudo, tudo vai cair do Assim, céu. E na verdade, cooperam é operar junto, né? É cooperação, né? É operar junto. É tu fazendo também. Então, tu vai fazendo, que nem tu acabou de falar, e Deus vai fazendo dele, nessa vibe energética, de campo morfogenético, sei lá, Deus, que nome que tu dá. E tu vai indo, e as coisas vão surgindo, e tu tá com a mente aguçada, e aí tu vai tendo oportunidade, tu vai ficando ligado naquilo, e a coisa vai fluindo, né? exatamente, vai fluindo. E aí vem, que eu acho que está muito ligado com isso que a gente está falando, o segundo princípio, que é o domínio de si mesmo. Que eu acho que dominar a si mesmo também é ter. Eu vou falar uma frase que não é bem assim, né? O controle das emoções. Eu não acredito que a gente consiga controlar as emoções no sentido de não senti-las.
emoção, a gente sente, são gatilhos, são segundos, né? A Pri vai falar melhor do que eu sobre isso. Graças a Deus, a gente sente. Exato, tipo, sei lá, aconteceu alguma coisa, tu vai sentir raiva. Cara, não tem como não vou sentir a raiva, vou me fechar. Não Sim. tem como. Simplesmente tu sentiu, é Não. um gatilho assim, 2 segundos tu já sentiu, já tá com aquela química no corpo, aqueles Aham. hormônios, aquelas coisas todas, né? Mas tu pode aprender a lidar com isso da melhor forma possível e não se deixar dominar pela raiva, né? O problema não é Então, sentir raiva, é o que você faz com a raiva, né? Tipo isso. exato, exato. A raiva, o medo, enfim, essas emoções que tem uma vibe negativa, né? Uma descarga de biológica muito negativa, fisiológica, sei lá, no nosso corpo. Então, é isso. Vamos para o terceiro. Peraí. Uhum. Peraí. Estou operando. Tá, o terceiro princípio é que tá em áudio, gente. Eu anoto as coisas em áudio, então eu tenho que ouvir aqui o áudio, porque fica esse silêncio. Não é só bater o olho e ler. Né? Mas o terceiro é aprender com fracasso, né? Que é mais ou menos o que a gente já comentou aqui bem, bem claramente, Bem né? explicado, eu acho, né? Tá, assim, que é a questão do Thomas Edison, enfim. E o quarto princípio é o. Acabei de ler, acabei de ouvir. Vai lá, temos tempo. Ah, Ontem eu fiquei 2 horas numa live, então. já pode? O Instagram deixa? Ah, eu descobri ontem. Não, ó, Sim, gente, a gente tá gravando podcast ao vivo pelo Instagram, tá? Por isso que. Tá. exato. O quarto princípio é. Ai, meu Deus. A influência do meio. Entender a influência do meio. Que eu acho que é aquilo que a gente falou muito da televisão, do quem tu segue no Instagram, os teus amigos. Tem um livro que eu não lembro qual é. Ai, não vou lembrar agora qual o nome, o título do livro, mas ele fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais anda. E essas Uhum. 5 pessoas que a gente mais anda pode ser um autor de um livro, um seriado, enfim, né, um autor, um diretor de cinema, enfim, tem uma vibe. Se vai que tu gosta muito das coisas que ele escreve, ou faz, produz, e tu gasta bastante tempo por dia consumindo esse diretor de cinema, de seriado, de Netflix, enfim. Então a É gente é a modelar, média. né? Você pode A gente modelar. também, aham. Entra aí. Entra aí, porque tu, modelando, tu pode intencionalmente colocar alguém dentro dessas 5 pessoas, né? Uhum. Então, a gente é a média. Então, tem que tomar cuidado quem tá perto da gente, sabe? E a gente tem que ser intencional em relação a isso. Aqui, o quinto princípio é a importância do tempo, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, ter Sim. noção que, né, que a gente está. Onde a gente investe o nosso tempo? A gente investe o nosso tempo com alguma coisa interessante ou, como a gente falou, assistindo um programa de televisão só porque está ligado à televisão e está todo mundo falando e eu quero me sentir pertencente, enfim. Nada de errado em se sentir pertencente, mas faça isso Bom, conscientemente, não sim. é feito uma nada, né? Como a gente falou antes. Até na questão, tipo, você tá num grupo de amigos, aí todo mundo começa a fofocar, falar mal um do outro. Tipo, isso pra mim é muita perda de tempo, sabe? Por que que a gente não fala coisas importantes, coisas que, sei lá, coisas boas, assim, né? Como a gente tá fazendo agora, discutir um livro, quem sabe, falar coisas que edificam as pessoas e não que prejudiquem. Então, o que que você tá fazendo aí com o teu tempo? Fica aí, né? Exatamente. Essa pergunta pra vocês. Sim. O sexto é, para mim, assim, um top, top, top também, que é o Mastermind, a importância do Mastermind. O Napoleon Hill fala muito de Mastermind nos outros livros dele. Eu não vou me aprofundar aqui agora porque a gente já estourou o tempo, mas o Mastermind é até um termo que é da Fundação Napoleon Hill, porque foi Napoleon Hill que começou a falar sobre isso.
E a importância, que é mais ou menos aquilo de ser da média das 5 pessoas, só que ele fala num sentido mais filosófico, assim, e mais espiritual. Quando tem mais de 2 pessoas, fala um objetivo em comum, ele diz que uma pessoa acessa o cérebro da outra, né? Aí tem aquela questão da telepatia e tal, porque elas estão alinhadas, elas estão conectadas, e além disso, elas criam um novo cérebro, elas criam um novo campo. Esse Mastermind tem um novo campo. Eu tô chamando de campo porque é como a gente chama na constelação, né? Tem um novo campo, e também a questão de tu acessar o inconsciente coletivo, que é aquela coisa do Jung, que é esse campo maior. Então é muito massa, é muito massa. Eu total acredito e creio e respeito o Mastermind, porque Eu também. não, e ele fala dos os gênios são gênios porque eles têm essa noção. Eles entram em contato com essa inteligência maior, Exato, e às vezes as pessoas não querem insights. passar conhecimento, né? Não querem passar o que sabem, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento. E isso é mastermind, né? Também, a parte mais pra. Também. Exato, exatamente. Essa troca de conhecimento prático, tipo, né, tu ajudar as pessoas com o que tu sabe, e também essa troca espiritual. São as duas coisas, eu acho que elas caminham juntas no Mastermind. E o último princípio aqui que ele fala, que a gente também já falou, que é a cautela e a prudência. Olha só, a gente acabou falando. Ter cautela e prudência, que é diferente do medo, mas a cautela e a prudência são importantes. Ele até fala ao longo do livro, não sei se nesse livro ou em outro, mas eu sei que isso é algo do Napoleão Hill, que ele fala que o Henry Ford, do Ford, né, que criou os carros na combustão, sei lá. Ele fala que uma característica dele era tomava decisão muito rápido, porém ele aplicava mudanças muito lentamente. Ele não tomava decisão agora e quero tudo para ontem. Não, ele tomava decisão e ele ia alterando as coisas, mudando de forma muito lenta. Então, e ele fala que isso era uma característica positiva do Henry Ford, assim, que não, querer tudo diferente. Eu já sou ao contrário, eu tomo decisão muito rápido e mudo muito rápido. E aí, quando ele falou isso, eu acendeu uma luzinha na minha mente, assim, opa, o Henry Ford muda as coisas devagar. Por quê? O que eu tô fazendo? Né? Quero tudo pra ontem. Eu quero tudo pra ontem. Eu tomo uma decisão rápida e quero tudo pra ontem, mudo tudo. Assim. E aí a cautela e a prudência. Então, é o 7º princípio, que somando dão 7 princípios para a gente sair da alienação e ser esses 2% que não são comandados pelo diabo, e ser mais esperto que o diabo, né? Então, e para encerrar, ele conta uma historinha ali no final dos 2 lobos, né? Aí tem o lobo, que é do diabo, que é pensamento negativo, é o medo exagerado, é a raiva, o que se faz com a raiva, tudo que é de ruim, assim, é um lobo. E o outro lobo é a alegria, a paz, é a cautela, são as virtudes, né? No meu entendimento. E aí ele deixa um questionamento, né? Qual dos lobos você quer alimentar? Porque a gente é tudo isso, vai alimentar mais. A gente tem essas duas coisas, exato. A gente tem ambas as coisas, né? Aí qual que tu vai alimentar mais? Então, é isso. Fica aí a reflexão. Fica aí a reflexão. Então, vamos criar tipo um clubinho do livro, assim, né? Então... Café com livro, né? Café com livro. Então tá, obrigada, Pri, pela conversa. Obrigada. E vamos seguindo aí com o nosso quadro Café com Livro. Obrigada, gente, que está vindo aí na live, está ouvindo na gravação da live ou no podcast. Beijo para todos vocês e até o próximo quadro. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.